Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do Ryan Condal e meus amiguinhos. Chegamos aí ao terceiro episódio de House of the Dragon e neste episódio podemos ver aí, não é? O trono não é um prêmio, mas sim um fardo. Isso foi o que o Viserys falou para o Daemon lá naquela visão em Harrenhal e agora podemos aí, não é? Ter certeza dessas palavras do nosso rei Viserys. A Rhaenyra neste episódio, ela tá aparecendo o Bolsonaro quando ele era presidente, que ele soltou aquela célebre frase, não é? A minha vida aqui, ou melhor, a minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. É exatamente isso que a gente vê aqui, a pobre da Rhaenyra. Ela acabou de tomar o trono e já tá de saco cheio de tudo isso. E pior ainda, a pobre tá menstruada. Tem que passar por tudo isso aí e ainda com cólicas. Lembrando que o reino está completamente despedaçado, né? Tá tudo fora de ordem. Por mais que ela tenha sido treinada pelo Viserys para ser rainha um dia, esse não foi o reino que o Viserys deixou, né? O Viserys deixou um reino de paz, um reino consolidado. E a Rhaenyra tá aqui, tá tendo que lidar com os restos, né? Eu sei bem o que é isso, né? Minha antiga sócia saiu aí, me deixou sem nenhum centavo em caixa e ainda com dívidas. Mas tudo bem. Os verdes levaram todo o ouro dos cofres. O mestre da moeda, que era o Tyrion Lannister, morreu aparentemente. Caxaraco Lohar empurrou ele lá do barco e ele tava com aquela armadura pesadíssima. Então, até agora a gente não viu mais ele, provavelmente morreu. Então, eles estão sem saber aí pra onde é que o ouro foi. O castelo está inundado de ratos. É problema o tempo todo. Rato pra todo lado. Por quê? Porque o Aegon fez o favor de matar todos os caçadores de rato. Vocês lembram que na temporada passada a gente teve aquele emblemático episódio do sangue e queijo, na qual eles decapitaram o Jaehaerys, né, que era filho do Aegon. E com isso o Aegon ficou extremamente furioso e mandou matar todos os caçadores de rato. E agora o reino aí está completamente devastado pelos ratos. Uma coisa que eu não vi ninguém comentando por aí, isso é uma teoria minha. Desde a primeira temporada a gente vê esses ratos, né, sempre ali à espreita, sempre observando ali assuntos importantes. E eu tenho pra mim de que esses ratos na verdade são o Larys Strong, o Orgando, e por isso que o Larys Strong sabe de tudo. Sabe onde tá cada coisa, sabe quem é traidor, sabe quem joga de qual lado. O Larys Strong, ele é sempre muito bem informado. E a gente sempre tem esses ratinhos ali à espreita, né? Sempre observando tudo. Então seria muito legal se a gente visse o Larys Strong o orgar nesses animaizinhos, né? Mas isso é teoria minha, coisa da minha cabeça. Vamos para o arco do Daemon falso. Eu particularmente não gostei. Eu achei muito furado. Como é que o Daemon, inteligente do jeito que ele é, ele acredita simplesmente que aquele molequinho é o Daemon. Pra mim, o Daemon tinha que ter passado fogo em todo mundo ali já. Tava com os 3 dragões, tava com a vantagem, aquele exército ali enorme poderia causar dor de cabeça futuramente, né? Então, passar o fogo ali, pronto. Não sei pra vocês, mas pra mim aquele juramento lá do Ormond Hightower de que seria leal aos pretos, aquilo ali foi mais falso do que a nota de 3. Eu, particularmente, não acreditei nem um minuto que ele tava falando a verdade. Ainda mais o Daemon, que é tão inteligente, tão sagaz, tão perspicaz, né? E acreditou, assim, de cara. Aí ele vai e pede o Daeron, né? Quem é o Daeron? O Daeron é o terceiro filho, homem, do rei Viserys com a Alicent. Então ele é o próximo na linhagem, não é? A gente tem o Aegon, depois a gente tem o Aemond, depois a gente tem o Daeron. E o Daeron, além dele ter todo o apoio ali da casa Hightower, porque ele foi criado lá em Old Town, ele também tem um dragão. Ele tem a Tessarion, que é esse dragãozinho pequenininho aí, a rainha azul. Então assim, matá-lo seria o mais seguro pra Rhaenyra. Aí beleza, ele pede o Daeron. No momento que o Daeron vem, a Tessarion fica olhando assim com a carinha, tipo, oxe, mas quem é esse? E o Daemon não desconfiou nem por um segundo. Tipo assim, tinha mandado o Daeron falar algum comando, fazer alguma coisa, interagir com a Tessarion pra ter certeza de que era ele. Então, pra mim, o Daemon foi nerfado aqui. Eu assisti esse episódio 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei, mas por que caralhos ele não levou o dragão junto? Da segunda vez que eu assisti, eu entendi, eles levaram o dragão, e inclusive isso aí muita gente não entendeu. Eu só fui entender da segunda vez, porque o corte do episódio ficou muito mal cortado e muito mal explicado. Eles levaram o dragão, e a gente só vai saber disso lá no final, quando chega aquele mestre de dragão, que ele fala que levaram o dragão, que eles estavam cuidando. Igual eu tô falando, foi muito mal cortado. Poderiam ter mostrado eles pegando a Tessarion, poderiam ter mencionado pelo menos, o dragão tá com a gente ali. Não, simplesmente pegaram o moleque e tipo,
Vocês se entendam aí o que vocês quiserem. Então, lá no final, aparentemente, eles levaram o dragão, só que o exército Hightower foi lá, tomou dos mestres de dragão e tomaram Tumbleton. Isso foi, pelo menos, o que eu entendi aí, assistindo pela segunda vez. Então, assim, todo esse plot do Daron, pra mim, não fez sentido nenhum. Uma série medieval e os caras já tinham pós-colorante. É impressionante, assim, tem que ter muita suspensão da descrença nessa parte aí. Bota a foto aí, meu cabelo aqui descolorido, quando eu era Targaryen. Quando eu tinha ali os cabelos platinados. Meu amigo, era um trabalho do caralho pra chegar nesse tom aí. Isso com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E você imagina numa série medieval. Mas tudo bem, né? E isso leva a gente a pensar por que a Rhaenyra não fez isso então, né? Era só a Rhaenyra ter pintado aí os cabelos do Jacaerys, do Lucerys, do Joffrey. Pronto, era só ter platinado o cabelo dos moleques. Outro comportamento aí da Rhaenyra que eu não gostei foi ela não legitimar os bastardos do Corlys, né? Porra, o Corlys perdeu a Rhaenys, perdeu um terço da sua frota, perdeu Maré Alta, foi tudo saqueado, o cara perdeu tudo defendendo a Rhaenyra. A única coisa que ele pede é que ela legitime seus bastardos e nem isso ela não quer fazer. O Adam, ele é um amorzinho. Eu gosto demais do Adam e eu fiquei com muita pena dele naquela cena em que eles vão nomear cavaleiros, né? O Uffy quer ser um Targaryen e aí a Rhaenyra, não, de jeito nenhum. Lembrando que esse negócio aí de legitimar bastardos Targaryen vai dar uma treta do caramba futuramente, né? A gente até ouve eles falarem sobre isso daí lá em Cavaleiro dos Sete Reinos, né? E é assim que surge a casa Blackfyre. Mas enfim, o Rio pede pra ser chamado de Martelo, né? Porque ele era ferreiro. E o Adam nem pergunta. Ela simplesmente fala, Sir Adam de Castor. E aí a gente vê o brilho dele sumindo, né? Porra, o cara faz tudo ali pra Rhaenyra e na hora de nomear ele, a única coisa que ele queria era ser chamado de Velaryon e nem isso ela fez. Então eu não gostei, eu achei muito bem feito quando o Corlys jogou na cara dela, né? Que os filhos dela também eram bastardo e mesmo assim tinha algum direito. E agora, porque é a vez dele, aí não pode. A gente tem aquele arco lá da Rhaenyra com os nobres e ela, após atender às petições do povo comum, ela fica sabendo que os ricos tocaram comida e ela decide dar um banquete de ratos, porque o que o povo tava comendo era rato. Enquanto isso, ela manda o pessoal da patrulha da cidade, porque ela ainda não tem os seus mantos brancos, não é? Porque assim, os mantos brancos são os guardas do rei e os mantos dourados são a patrulha da cidade, é tipo a polícia militar. E como ela ainda não tem os mantos brancos, ela tá ali sendo protegida, né, sendo escoltada pelo Sir Luthor, né, que era o chefe da patrulha da cidade e ele é muito leal ao Daemon. E eles vão lá e saqueiam as casas dos nobres. Eu não gostei desse arco. Pra mim a Rhaenyra foi muito incorreta nisso daí, porque ela própria causou o bloqueio. Ela própria foi a causadora da escassez dos alimentos. Então, tipo assim, ela culpar os nobres pela fome do povo não faz o menor sentido. A culpa é dela própria. Eu gosto muito da Rhaenyra, mas isso daí foi muita crueldade, né? E quem pagou foi o povo comum. Mas os pobres, como estão com fome, né, não para pra pensar, só quer saber de onde é que vem o auxílio, né? Só quer saber de onde é que vem o Bolsa Família. Então a Rhaenyra chegou lá com um punhado de farinha, um cuscuz, 2 pão e um copo de suco e saiu distribuindo lá pro povo, né? E o povo aplaudindo, viva a Rhaenyra, mãe dos pobres. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Enquanto isso, mais uma vez, o Daemon se desentende aí com a Rhaenyra, né? O Daemon quer conquistar tudo, não quer parar ali em King's Landing. Ele quer partir pra Dorne, quer conquistar Dorne, quer partir pra Essos, quer conquistar tudo, quer ser o rei da porra toda. O Daemon com esse complexo de Deus. E a Rhaenyra vai e fala, ó, meu amigo, a gente acabou de chegar aqui, primeiro a gente tem que organizar aqui a base, né? Ver os assuntos que estão pendentes aqui, pra depois a gente pensar no macro, né? Primeiro a gente cuida aqui do micro, depois a gente vai pro macro. E aí eles se desentendem e a Rhaenyra manda ele lá pro vale. O que ele vai fazer no vale? A Jaime Arryn, que é a Lady do vale, ela prometeu lealdade aos pretos, né? Ela prometeu que mandaria soldados para lutar pela causa da Rhaenyra. Contanto que a Rhaenyra mandasse dragões para proteger o vale. Quero proteção aqui, quero que você mande um dragão para proteger a gente, porque a gente não tem dragão. Aí o que a Rhaenyra fez? Mandou os meninos dela com aquelas lagartixazinhas lá. Tipo assim, mandou dragão, mas os dragão que são tão menor do que cachorro. A Jaime Arryn se sentiu traída, se sentiu ofendida com esse gesto aí da Rhaenyra. Então ela não mandou os soldados. E agora, como a Rhaenyra já teoricamente venceu a guerra, mas tá sem dinheiro, ela mandou o Daemon pra chegar lá e conversar, ó, seguinte, minha filha,
já que você não mandou o soldado, pelo menos arruma um dinheiro aí pra nós, né? E quando o Daemon chegar lá, quem é que ele vai ver? A Rhaena com o rouba-ovelhas. E isso daí me deixou ansioso, né? Eu quero saber como é que vai se desenrolar esse arco aí da Rhaena com o rouba-ovelhas. Porque a série cortou, não é? Esse arco aí era da Ortigas, não tinha nada a ver com a Rhaena. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso daí, não é? Será que o Daemon vai brigar com a Rhaenyra pra defender a Rhaena? Porque a Rhaenyra que é a cabeça desse montador aí do rouba-ovelhas que causou a morte do seu filho, né? Será que quando ela souber que a Rhaena, ela ainda vai querer a morte dela e o Daemon vai ficar contra e assim eles vão rachar mais uma vez? Tô ansioso aí pra ver, né, o desenrolar dessa treta. Esse episódio dos 3, pra mim, foi o mais fraquinho. Até agora, o melhor foi o segundo episódio. Mas agora eu quero ver de vocês. Vocês gostaram desse episódio? Vocês concordaram com as atitudes da Rhaenyra? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E no mais é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É problema o tempo todo.